No meu aniversário de 53 anos, minha esposa levantou sua taça de champanhe diante de todos os nossos convidados e anunciou que estava me deixando por um homem mais jovem. O que ela não esperava é que minhas filhas começariam a aplaudir, radiantes, como se celebrassem uma libertação. Eu, mantendo uma calma gélida que parecia cortar o ar, afastei meu prato de porcelana, levantei-me e projetei a voz para que cada pessoa naquele salão ouvisse. Fiquem felizes, meninas. Mas saibam de uma coisa. Eu não sou o pai biológico de vocês. Eu as adotei de um abrigo por pura compaixão quando ainda usavam fraldas, e hoje, exatamente neste minuto, a minha compaixão acabou. O silêncio que se instalou foi tão denso que a pressão parecia palpável na pele. 30 convidados ficaram paralisados, com as bocas abertas e os talheres suspensos. Gabriela congelou com a taça de cristal na mão, o sorriso vitorioso morrendo em seus lábios. Andréa empalideceu instantaneamente, como se a alma tivesse sido arrancada de seu corpo diante de todos. Viviana soltou um grito abafado, um som seco que morreu na garganta antes de ela desabar na cadeira estofada. Mas aquele choque não foi o pior que fiz naquela noite. O que veio a seguir, e as revelações que metodicamente soltei nos dias posteriores, destruíram cada alicerce do que elas acreditavam possuir. Enquanto minha esposa projetava uma nova vida de luxo em Miami com um amante, enquanto minhas filhas faziam planos para herdar minha fortuna e reparti-la com a mãe, eu já havia orquestrado algo muito mais devastador. Algo que nenhuma delas, em sua arrogância, foi capaz de prever. Deixem-me contar como uma família inteira tentou transformar meu aniversário em uma humilhação pública e como eu, no mais absoluto silêncio, tirei tudo delas, absolutamente tudo. Naquela noite, o salão privativo do Terraço Itália, no topo de um dos edifícios mais icônicos de São Paulo, estava impecável. A vista panorâmica da metrópole iluminada servia de pano de fundo para uma decoração ostensiva com balões metalizados e arranjos de flores brancas raras. Eu havia desembolsado R$ 25.000 apenas no menu do jantar. Vinhos chilenos de safra especial, lagostas frescas, música ao vivo executada por um quarteto de cordas, cada detalhe foi pensado para celebrar o que deveria ser mais um ciclo de sucesso. Eu ocupava a cabeceira da longa mesa, cercado por amigos de longa data, sócios influentes e alguns familiares que vieram apenas pelo prestígio. Gabriela, minha esposa após 26 anos de um casamento que eu julgava sólido, estava à minha direita. Ela exibia aquele vestido vermelho justo, comprado na semana anterior em uma das boutiques mais exclusivas da Oscar Freire por R$ 8.000. Ela mesma o escolhera, dizendo que queria estar radiante para mim. Andréa e Viviana estavam sentadas à minha frente. Andréa ostentava o ar de superioridade que cultivou em colégios bilíngues e viagens de primeira classe. Viviana checava o iPhone a cada 5 minutos, suspirando com tédio, como se estar no aniversário do próprio pai fosse um sacrifício insuportável. O jantar fluía sob uma máscara de perfeição. Risadas ecoavam, taças tilintavam e eu recebia tapinhas nas costas e parabéns. Eu sorria de volta, assentia e agradecia com polidez, mas por dentro eu já visualizava o checkmate. 6 meses antes, um acaso do destino me permitiu descobrir a podridão que crescia sob o meu teto. Chegou o momento do brinde. Gabriela se levantou com uma elegância ensaiada, segurou a taça e esperou o quarteto baixar o tom. O salão se calou. Ela sorriu para a plateia, aquele mesmo sorriso predatório que ela usava sempre que estava prestes a conseguir o que queria. Quero fazer um brinde especial esta noite, começou ela, com uma voz suave, quase melíflua. Pelo meu querido marido, Gabriel. Por esses 26 anos de história. Houve aplausos contidos e suspiros emocionados das senhoras presentes. Eu permaneci imóvel, apenas observando a performance. Mas também quero brindar, continuou ela, e seu tom de voz subiu, tornando-se cortante e decidido. Pela minha liberdade, pela minha nova vida e pela coragem que tive de, finalmente, escolher a minha felicidade aos 45 anos. Um burburinho confuso começou a se espalhar. As pessoas trocavam olhares desconfortáveis, mas Gabriela não recuou. Gabriel, agradeço por tudo que me proporcionou. A mansão no Jardim Europa, as temporadas na Europa, a vida de elite.
Mas há algo que você nunca foi capaz de me dar. Paixão, fogo e juventude. Alguém tossiu no fundo da sala. O constrangimento era quase físico. Eu continuava ali, como uma estátua de gelo, olhando fixamente nos olhos dela. Portanto, hoje, no dia do seu aniversário, quero anunciar publicamente que estou pedindo o divórcio. Vou refazer minha vida com o Marcos, um homem que sabe o que é viver intensamente, um homem de 35 anos que me valoriza como mulher. Foi o sinal. Andrea se levantou e começou a aplaudir. Primeiro de forma lenta, depois com entusiasmo, um sorriso de escárnio no rosto. Viviana a seguiu imediatamente. Isso aí, mamãe! Finalmente, gritou Viviana, sem esconder o desprezo por mim. Andrea, mantendo sua habitual frieza, acrescentou. Pai, não leve para o lado pessoal, mas a mãe tem todo o direito de ser feliz. Você nunca esteve realmente lá para nós. Era sempre o seu trabalho, a sua holding, as suas reuniões intermináveis. Você foi apenas o provedor, nunca o pai. 30 pessoas assistiam aquela cena como se estivessem diante de um espetáculo do teatro do absurdo. Alguns rostos mostravam horror puro, outros uma curiosidade mórbida por aquele linchamento social. Meus dois sócios principais, sentados ao fundo, observavam-me com cautela, esperando o meu desmoronamento. Gabriela permanecia de pé, triunfante, com a postura de quem tivesse acabado de ganhar o prêmio máximo da Mega Sena. Então, eu me levantei devagar. Afastei o prato com um movimento preciso, limpei os cantos da boca com o guardanapo de linho, deixei-o sobre a mesa e respirei fundo, permitindo que o silêncio fizesse o seu trabalho. Está bem, Gabriela, eu disse, e minha voz soou com uma clareza absoluta naquele vácuo de som. Se é essa a vida que você escolheu, siga em frente. Vá com o seu amante jovem. Aproveite cada segundo dessa nova liberdade. Vi o alívio imediato no rosto dela. Ela esperava escândalo, gritos e humilhação. Mas, já que decidimos lavar a roupa suja e revelar verdades em público, continuei, desviando o olhar para Andrea e Viviana, acho fundamental que minhas filhas saibam de um segredo que guardei durante toda a vida delas. Andrea franziu o senho, confusa. Viviana parou de rir instantaneamente. Eu não sou o pai biológico de vocês. Eu as adotei de um abrigo quando tinham apenas 3 e 6 meses de idade. Na época, Gabriela me garantiu que era infértil, que não poderia me dar filhos. Eu, como um idiota apaixonado e querendo construir uma família, aceitei a adoção sem hesitar. Eu as criei, as protegi e as sustentei. Paguei cada mensalidade de colégios de elite, cada intercâmbio para a Suíça, cada capricho de luxo que vocês exigiram. Andrea estava agora pálida como um cadáver. Viviana negava com a cabeça, em choque. E hoje, elevei o tom de voz, garantindo que até os garçons na porta ouvissem, hoje, que vocês celebram o fato de sua mãe me trair e me abandonar, hoje que aplaudem a minha humilhação pública, quero que saibam de uma coisa. A minha compaixão por vocês encerra-se oficialmente aqui. Gabriela tentou balbuciar algo. Gabriel, você não tem o direito de... Não tenho o direito de que, cortei-a com um olhar que a fez recuar. De dizer a verdade? A mesma verdade que você acabou de gritar para todos esses convidados? Voltei-me novamente para as garotas. Vocês queriam que sua mãe fosse feliz com o Marcos? Excelente! Agora podem ir as 3 juntas, construir essa vida maravilhosa, mas façam isso sem o meu nome, sem os meus cartões de crédito e sem um único centavo de tudo que eu construí. Pai, espera. Não é assim, Andrea tentou dar um passo em minha direção, a voz agora vacilante. Não sou seu pai, respondi com um desprendimento absoluto. Você mesmo acabou de definir nossa relação. Eu nunca estive presente, lembra? Era sempre o trabalho, a empresa. Pois bem, agora vocês terão a oportunidade de ouro de viverem longe desse trabalho que tanto desprezam. Viviana começou a soluçar, mas eu conhecia aquele choro não era luto, era o pânico de quem percebe que a fonte secou. Peguei meu paletó no encosto da poltrona, retirei a carteira e depositei um maço espesso de notas sobre a mesa de jantar.
Isso cobre a conta e o serviço, disse, olhando para Gabriela. Aproveitem a sobremesa. Eu estou saindo. Caminhei em direção à saída do Terraço Itália sob o peso de 30 pares de olhos que me seguiam em um silêncio sepulcral. Mas aquela revelação no restaurante foi apenas a primeira peça do dominó. O que nenhuma delas sabia é que, 6 meses antes daquela noite, eu já havia descoberto toda a trama, e o revide seria muito mais profundo do que uma simples verdade dita em um jantar. 6 meses antes daquele fatídico aniversário, em uma terça-feira cinzenta de março, o destino decidiu me dar um aviso. Cheguei cedo em casa, algo raríssimo na minha rotina. Havia cancelado uma reunião de diretoria porque uma enxaqueca lancinante parecia martelar minhas têmporas. Eram 3 da tarde. Gabriela, acostumada com meus horários de workaholic, não me esperava antes das 8 ou 9 da noite. Como de costume, abri a imponente porta de entrada da nossa casa no Jardim Europa de forma silenciosa. A mansão estava mergulhada num silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo zumbido suave do ar-condicionado central. Subi as escadas de mármore em direção à suíte master. Ao me aproximar, ouvi o que nenhum homem deveria ouvir. Risos contidos, sussurros carregados de uma intimidade que já não pertencia a nós. E então, a voz de Gabriela, entre arquejos de prazer, disparou o golpe de misericórdia. Meu marido é um idiota, um coitado que só vive para o trabalho. Ele nunca desconfia de nada. Eu não escancarei a porta como em um dramalhão de novela das 9. Não gritei, não quebrei nada, não fiz uma cena que desse a eles a satisfação do meu desespero. Simplesmente fiquei ali, estático no corredor, ouvindo minha esposa de 26 anos se entregar a outro homem sobre os lençóis de algodão egípcio que eu paguei, dentro da casa que eu ergui com o suor de décadas, trabalhando 18 horas por dia. Ouvi cada palavra, cada risada de escárnio, cada insulto direcionado à minha dignidade. E se esse velho te descobrir? Perguntou a voz de um homem jovem, com um tom de deboche que me fez cerrar os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele não vai descobrir, respondeu Gabriela, num tom divertido e perverso. O Gabriel só tem olhos para a holding dele. Além disso, quando eu pedir o divórcio, vou levar metade de tudo. O patrimônio dele passa dos 40 milhões de reais. Vou sair com 20 milhões, a casa, as blindadas. E você e eu vamos morar em Miami como reis, longe dessa chatice de São Paulo. O sujeito riu, uma risada que ecoou no meu peito como um desafio. E as meninas? A Andréa e a Viviana estão totalmente do meu lado. Elas têm o mesmo ranço do pai que eu. Sempre ausente, sempre focado em planilhas. Elas vão testemunhar a meu favor se for preciso forçar um acordo pesado. Meu advogado já me deu o caminho das pedras. Desci as escadas como uma sombra, saí de casa sem ser notado e entrei no meu carro. Dirigi até o meu escritório na Faria Lima, sentindo um frio glacial substituir a dor de cabeça. Lá, sentado na minha poltrona de couro, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia implorar, não ia sofrer. Eu ia destruí-las, legalmente, metodicamente, cirurgicamente. Sem piedade. Liguei para o Miguel, meu advogado e melhor amigo desde os tempos de faculdade na USP. Contei tudo, sem omitir uma única vírgula daquela traição. Miguel ouviu em silêncio absoluto e, após um longo suspiro, disse algo que se tornou o meu mantra. Gabriel, se jogarmos conforme as minhas regras e tivermos a paciência de um mestre de xadrez, elas não vão saber de onde veio o golpe até que seja tarde demais para reagir. E assim o plano foi batizado. Primeiro, contratei o melhor investigador particular de São Paulo, um ex-delegado que não deixava rastros. Paguei R$50.000 adiantado para que ele monitorasse cada passo da Gabriela. Queria cada encontro com o tal Marcos, cada mensagem de WhatsApp, cada ligação, cada mentira documentada em alta definição. Em 2 semanas, eu tinha em mãos um dossiê capaz de destruir qualquer reputação. Fotos, vídeos em motéis de luxo, gravações de áudio. Marcos era um personal trainer de uma dessas academias ultra-exclusivas dos Jardins, 35 anos, o típico aproveitador de mulheres ricas e entediadas.
Gabriela o conhecera 6 meses antes, quando resolveu entrar em forma. A ironia era quase poética. Mas eu não usei as provas de imediato. Eu precisava de algo maior. Segundo, iniciei a reorganização estratégica dos meus ativos. Foi onde a genialidade do Miguel brilhou. Ocorre que, há 26 anos, quando nos casamos, meu pai, um homem de origem humilde que sabia o valor de cada centavo, me obrigou a assinar um pacto antenupcial. Naquela época, eu estava apenas começando minha empresa de logística e não tinha quase nada, mas ele insistiu na proteção. Gabriela assinou aquele documento sem sequer ler as letras miúdas. Estava deslumbrada com o casamento nababesco, o vestido de estilista e a lua de mel em Cancún. Assinou tudo o que coloquei na frente dela como se fossem autógrafos. Aquele documento continha uma cláusula de infidelidade e má-fé severa. Em caso de divórcio por infidelidade comprovada e dano moral, ela perderia o direito a qualquer partilha de bens adquiridos antes e durante o matrimônio sob certas condições de dolo. Miguel resgatou o documento do cartório. Estava impecável, com todas as firmas reconhecidas e testemunhas de peso. Mas há um porém, alertou Miguel. As meninas. Embora não sejam suas filhas de sangue, você as perfilhou legalmente. Elas têm direitos sucessórios e alimentares. Eu sei, respondi com um sorriso gélido, mas eu previ isso décadas atrás. Vejam bem, quando adotei Andréa e Viviana, criei um traste, um fundo fiduciário, para cada uma. Eram contas de investimento que engordaram durante 25 e 22 anos. Cada uma tinha cerca de R$ 1,5 milhão, um colchão que eu planejava liberar quando completassem 30 anos, se fossem dignas. Mas esse fundo tinha cláusulas de conduta que eu e Miguel redigimos com rigor. Uma delas era clara. O beneficiário perderá o acesso irrevogável aos fundos se demonstrar ingratidão extrema, desrespeito grave à figura do instituidor ou conluiu para lesar o patrimônio da família. Em bom português, se me traíssem, ficariam na miséria. Durante os 6 meses seguintes, encenei o papel da minha vida. Fui o marido perfeito. Chegava em casa com flores, comprava joias para Gabriela na Tiffany & Co., levava a família para jantar nos melhores restaurantes da cidade. Planejei meu aniversário de 53 anos com uma pompa exagerada, garantindo que ninguém faltasse. Enquanto isso, o investigador seguia cada passo. Gabriela ficou deslumbrada, achando que eu estava mais manso e apaixonado do que nunca. Tornou-se descuidada. Levava o Marcos para nossa casa de veraneio no Guarujá enquanto eu supostamente estava em reuniões em Curitiba. Minhas filhas também revelaram suas verdadeiras faces. Um dia, capturei uma conversa de Andréa pelo sistema de monitoramento da casa. Mal posso esperar pelo divórcio. Vou fazer a mãe adiantar minha herança. Quero abrir uma boutique de luxo no Shopping Cidade Jardim com o dinheiro do coroa, óbvio. Viviana, a caçula, foi ainda mais cruel em um áudio para uma amiga. O papai é um estorvo, só sabe falar de custos e lucros. A mãe merece alguém que tenha pegada e saiba gastar. Ele que fique com as planilhas dele. Gravei tudo. Cada palavra de desprezo foi arquivada. Também descobri que Gabriela vinha drenando nossas contas conjuntas, retirando valores picados para não despertar o compliance. R$2.000 aqui, R$5.000 ali. Ela já tinha quase R$100.000 escondidos em uma conta digital no nome da mãe dela. Miguel e eu nos reuníamos semanalmente. Tem certeza, Gabriel? É um caminho sem volta, ele perguntava. Elas deixaram de ser minha família no momento em que planejaram a minha queda, eu retrucava. Agora são apenas adversárias que cometeram o erro capital de subestimar a inteligência de quem construiu tudo do zero. Transferi a titularidade da mansão e de outros imóveis para uma holding patrimonial. Tecnicamente, a casa não estava mais no meu CPF e pertencia a Oliveira Empreendimentos e Participações Limitada. Gabriela nunca lia os documentos que eu pedia para ela assinar como sócia minoritária sem poder de gestão. Ela confiava que eu apenas cuidava da burocracia. Os carros de luxo, a Mercedes dela, a BMW da Andréa e o Audi da Viviana, também foram transferidos para a frota da empresa.
Até os cartões Black que elas ostentavam estavam vinculados a contas corporativas com limites que eu podia extinguir com um clique. No papel, eu, Gabriel Oliveira, pessoa física, era quase um remediado. Meus bens, contas e investimentos estavam protegidos sob camadas de estruturas jurídicas que o Miguel desenhou com perfeição. Gabriela acreditava que ia levar 20 milhões. Na realidade, meu patrimônio declarado mal chegava a reais 500 mil. O resto estava blindado. Tudo dentro da mais estrita legalidade. Quando ela entrar com a petição, disse Miguel, ela vai descobrir que tentou dar o golpe em um cofre vazio. Mas eu queria mais. Eu queria o palco. Por isso, fiz do meu aniversário o cenário da execução. Convidei a nata de São Paulo. Sócios, investidores, amigos influentes. Queria testemunhas oculares da podridão delas. O investigador me confirmou. Gabriela ia anunciar o divórcio no brinde, influenciada pelo Marcos, que queria que ela marcasse sua libertação em público. Patéticos. Na noite anterior ao aniversário, olhei pela janela do meu escritório para as luzes de São Paulo. 26 anos de construção transformados em cinzas por uma traição sórdida. André e Viviana, que eu amei como se fossem meu sangue, revelaram-se mercenárias. Mas a verdade estava vindo. Miguel me ligou às 23 horas. Tudo pronto para o show? Mais do que pronto, respondi. Amanhã, elas vão descobrir o que acontece quando se tenta destruir o homem que lhes deu o mundo. E eu estava certo. Mas nem eu previ o quão devastador seria o efeito dominó que eu estava prestes a iniciar. Ao deixar o Terraço Itália sob os olhares atônitos da elite paulistana, não fui para casa. Dirigi meu carro em direção a um dos hotéis boutique mais discretos dos Jardins, onde havia reservado uma suíte executiva 3 dias antes, usando um nome corporativo para não deixar rastros. No porta-malas, levava uma mala que preparei meticulosamente em segredo durante as madrugadas. Roupas, documentos essenciais, meu laptop criptografado e HDS externos com o backup de toda uma vida. Eu estava pronto para desaparecer da órbita de Gabriela e das minhas filhas pelo tempo que fosse necessário para o veneno fazer efeito. Já na suíte, servi-me de um uísque puro, sentei-me diante da janela que dava vista para a silhueta iluminada da Avenida Paulista e esperei. Eu conseguia visualizar com precisão matemática o que estava ocorrendo naquele restaurante. Gabriela, em um esforço patético, tentando manter a pose e acalmar os convidados enquanto o escândalo queimava como pólvora. André e Viviana em estado de choque catatônico, processando a bomba atômica que destruíra suas identidades. Os boatos já estariam inundando os grupos de WhatsApp, as redes sociais seriam o próximo campo de batalha, e as ligações começariam a cair como uma avalanche. Meu iPhone começou a vibrar exatamente 10 minutos depois. Gabriela. Rejeitei a chamada sem hesitar. Em seguida, André. Rejeitada. Viviana. Rejeitada. Foram 25 ligações em menos de uma hora, todas silenciadas. Finalmente, Gabriela apelou para o SMS. Gabriel, atende esse celular agora. Isso é uma loucura, um delírio seu. Você não pode simplesmente soltar uma mentira dessas e sumir no mundo. Me liga, precisamos resolver isso. Mantive o silêncio. Uma hora depois, foi a vez de André. Pai, eu sei que você está furioso, mas precisamos de uma explicação lógica. É verdade o que você disse? Somos mesmo adotadas? Por que você escondeu isso de nós por 25 anos? Me atende. Continuei imóvel. Viviana, fiel ao seu temperamento impulsivo, foi mais agressiva. Você é um mentiroso patológico. Inventou essa história só para nos humilhar porque não aceita ser trocado por um homem de verdade. Você é um manipulador asqueroso. Sempre foi. Sorri ao ler aquela mensagem, sentindo um prazer gélido. Perfeito. Cada palavra de ódio que elas disparavam via texto era mais uma prova de ingratidão extrema sendo arquivada na nuvem para o Miguel usar. Elas estavam cavando a própria cova financeira e nem percebiam. Na manhã seguinte,
logo cedo, liguei para o Miguel. É hora de ativar a fase 2, anunciei, minha voz soando mais firme do que nunca. Tem certeza absoluta, Gabriel? Uma vez que as notificações forem entregues e as travas bancárias acionadas, a ponte é implodida. Não existe caminho de volta para a conciliação, advertiu ele, com a cautela típica de um advogado de alto nível. Miguel, eu morri para elas no momento em que elas aplaudiram a minha saída daquele salão. Pode prosseguir. Miguel suspirou, o som de quem compreende a gravidade do momento. Tudo bem. Os oficiais de justiça já estão a postos. As notificações serão entregues pessoalmente ainda hoje. Desliguei e preparei um café forte. Abri meu laptop e chequei os e-mails corporativos. Havia dezenas de mensagens. Amigos próximos perguntando se eu precisava de um advogado criminal ou de um lugar para ficar, sócios expressando solidariedade silenciosa e alguns curiosos de plantão tentando confirmar se o drama da adoção era real. Ignorei a todos, focando apenas nas demandas urgentes da holding. Naquela tarde, o Miguel desferiu o golpe de mestre. Ele enviou 3 notificações extrajudiciais via cartório de títulos e documentos. Uma para Gabriela, uma para André e outra para Viviana. O envelope destinado a Gabriela era o mais pesado. Continha a notificação de revogação imediata de todas as procurações e o bloqueio total de cartões de crédito adicionais. Todas as contas conjuntas foram congeladas para apuração de desvios de finalidade. O acesso dela a qualquer fundo da holding foi extirpado. Junto, uma cópia autenticada do pacto antenupcial de 26 anos atrás, com as cláusulas de infidelidade sublinhadas em amarelo fluorescente. Em caso de infidelidade comprovada mediante evidência documental ou testemunhal, a parte infiel renuncia irrevogavelmente a qualquer direito de partilha, alimentos ou usufruto sobre bens do cônjuge inocente. Anexo ao documento, um segundo envelope pardo, este recheado com 50 fotografias em alta definição. Gabriela e Marcos entrando em motéis de alta rotatividade na rodovia Raposo Tavares. Gabriela e Marcos na nossa casa de praia no Guarujá, usando meus roupões. Gabriela beijando o amante no estacionamento da academia. Todas as fotos com carimbo de data, hora e coordenada GPS. Os envelopes de André e Viviana eram sentenças de morte para seus estilos de vida. Continham a notificação de suspensão total dos fundos fiduciários, aqueles reais 1,5 milhão que elas consideravam garantidos. A notificação citava textualmente a cláusula de ingratidão e desrespeito grave, transcrevendo os insultos proferidos por elas no jantar e as gravações onde planejavam dilapidar meu patrimônio para abrir boutiques e sustentar futilidades. Além disso, informava que os carros que utilizavam, a BMW e o Audi, de propriedade da empresa, deveriam ser devolvidos em 48 horas, sob pena de busca e apreensão. Recebi o protocolo de recebimento às 18h15. As 3 haviam assinado. O silêncio durou exatos 30 minutos. Então, o telefone da suíte tocou. Era a recepção transferindo uma chamada externa de Gabriela. Desta vez, eu atendi. Que desgraça é essa, Gabriel? A voz dela veio como um trovão, mas eu senti o tremor do pânico por trás do grito. Você bloqueou tudo. Eu tentei passar o cartão no mercado e foi recusado. Você enlouqueceu de vez? Acha que pode me deixar na rua depois de quase 30 anos? Boa noite, Gabriela, respondi, minha voz num tom de barítono calmo. Vejo que você recebeu o álbum de fotos. Gostou da composição? Houve um vácuo de som do outro lado. Um silêncio pesado, carregado de culpa e desespero. Gabriel, escuta. Aquilo foi um erro, eu posso explicar, ela gaguejou, a arrogância da noite anterior desaparecendo. Não há o que explicar. As fotos são autoexplicativas. Você e o Marcos, 6 meses de traição sistemática, usando o meu dinheiro para financiar o ninho de amor de vocês. Você planejou me humilhar e sair com metade do que eu construí. Mas esqueceu de ler o que assinou quando ainda era pobre. Gabriel, por favor, vamos conversar como adultos, na nossa casa. Conversamos ontem,
Diante de 30 testemunhas, lembra? Você escolheu o palco, eu apenas escolhi o final do ato. E sobre a casa? Tecnicamente, ela é da holding. Como você não é mais diretora, sua permanência lá agora é precária. Você não teria coragem de expulsar suas filhas, ela gritou, tentando usar o último escudo que lhe restava. As filhas, repeti com desprezo. Você se refere a Andrea e a Viviana? As mesmas que aplaudiram a minha queda? As mesmas que me chamaram de estorvo e simples provedor? Elas fizeram a escolha delas, Gabriela. Escolheram você. Agora, que você as sustente com os 100 mil reais que desviou para a conta da sua mãe. Ouvi um soluço engasgado. Desta vez, não era raiva, era o som de quem percebe que o castelo de cartas desmoronou. Você é um monstro, ela sussurrou. Não, Gabriela. Sou apenas o homem que pagou a conta por tempo demais. A festa acabou. Desliguei o aparelho da parede e voltei a olhar para as luzes da cidade. Eu sabia que o contra-ataque delas viria, e seria sujo. Mas elas ainda não tinham ideia de que eu estava 3 jogadas à frente. Durante os 3 dias seguintes, permaneci entrincheirado na suíte do hotel. Transformei a mesa de jantar em um escritório improvisado. Despachava por videoconferência, revisava contratos de fusão e mantinha a engrenagem da minha holding girando com uma precisão que o caos da minha vida pessoal não conseguia abalar. Miguel era meu general em campo. Ele me informou que Gabriela já havia acionado o contra-ataque. Contratar o doutor Nelson Faria, um advogado de família conhecido nos tribunais paulistas por sua agressividade predatória e por cobrar honorários de R$2.000 por hora. Deixe que ela gaste o que não tem, comentei com Miguel por telefone. Cada real que ela queima com esse tubarão é R$1 a menos que ela terá para o Uber quando a poeira baixar. Não demorou para que a petição de Nelson Faria chegasse. Era uma peça jurídica arrogante. Exigia o desbloqueio imediato de todas as contas, o restabelecimento do acesso à mansão e uma pensão alimentícia provisória de R$50 mil mensais, alegando manutenção do padrão de vida digno enquanto o litígio se desenrolava. Miguel respondeu com uma contestação de 10 páginas que era um verdadeiro manual de execução. Anexou o pacto antenupcial, as fotos granuladas dos motéis e o golpe de misericórdia. Os áudios onde Gabriela detalhava o plano de me depenar para sustentar o amante em Miami. A peça encerrava com uma clareza cortante. O requerente não possui obrigação legal de subsidiar o adultério e a má-fé de uma cônjuge que violou, de forma consciente e reiterada, as cláusulas pétreas do contrato matrimonial. André, percebendo que a força bruta não funcionaria, tentou o caminho da manipulação emocional. Enviou-me um e-mail extenso, recheado de adjetivos sofridos e memórias de infância. Pai, eu sei que errei, que as palavras no jantar foram ditas no calor do momento, mas o senhor ainda é o meu porto seguro. Você me ensinou a ser forte, mas agora está sendo cruel. Eu preciso desesperadamente do dinheiro do fundo fiduciário. Minhas faturas do cartão de crédito são R$150 mil e os juros estão me sufocando. Por favor, não me descarte assim. Deletei a mensagem antes de chegar ao fim. A fortaleza que eu ensinei a ela não incluía covardia e traição. Viviana, por outro lado, dobrou a aposta no ódio. Mandou uma torrente de mensagens de áudio chamando-me de velho amargurado, tirano e dizendo que eu merecia galhada porque nunca soube ser homem de verdade. Salvei cada arquivo, cada insulto. Eram pregos dourados no caixão das pretensões delas de reaver qualquer centavo. No 5º dia, voltei à mansão. Sabia que estaria vazia. Miguel coordenar uma medida cautelar de afastamento do lar baseada nas ameaças e na instabilidade do ambiente. A casa tinha um cheiro de abandono, apesar do luxo. Subi ao quarto principal para resgatar o que realmente importava. Relógios de coleção, documentos de herança e álbuns de fotos que registravam a vida dos meus pais e avós, a linhagem de esforço que elas tanto desprezavam. Enquanto vasculhava o closet de Gabriela, encontrei uma caixa de couro escondida sob camadas de casacos de pele. Dentro, o tesouro da traição.
Extratos bancários de uma conta secreta no nome da mãe dela, com reais 115 mil acumulados de desvios domésticos. E o mais chocante: notas fiscais de joalherias da H. Stern e Vivara. Ela estava comprando o afeto do Marcos com o meu suor. Um relógio de reais 25 mil, uma corrente de ouro maciço de reais 10 mil, abotoaduras de diamante. Fotografei tudo e enviei para o Miguel em tempo real. Isso é dilapidação de patrimônio conjugal escancarada, Miguel respondeu quase instantaneamente. Ela perde qualquer rastro de razão no tribunal com isso. À noite, enquanto eu fechava as malas, a campainha ecoou pelo sistema de som da casa. Olhei pelo monitor da segurança. Era ele. O Marcos. O personal trainer de 35 anos, bronzeado artificialmente, encostado em sua picape preta, que eu sabia ser financiada e com parcelas em atraso, estacionada na minha garagem. Abri a porta, mantendo a corrente de segurança. Posso ajudá-lo em algo? Perguntei com uma polidez gélida que o desarmou. Você deve ser o Gabriel, ele disse, forçando um sorriso de comercial de pasta de dente. Sou o Marcos, companheiro da Gabriela. Eu sei perfeitamente quem você é. Vi suas fotos em ângulos bem comprometedores. O sorriso dele vacilou. Olha, vim falar de homem para homem. A Gabi me contou a sua reação. Eu sei que dói, mas a gente se ama de verdade. Você está sendo um carrasco com esse processo todo. Ela não tem de onde tirar dinheiro agora. Cruzei os braços, encostando-me no batente da porta. Carrasco? Interessante ouvir lições de moral de um sujeito que se alimentava das sobras de um casamento de 26 anos. Ela não era feliz com você. Você é um caixa eletrônico ambulante, não um marido. E você acha que será o que para ela, Marcos? Um conselheiro espiritual? Qual é o seu faturamento mensal? 10 mil reais nos meses bons? Você tem noção do custo fixo da vida da Gabriela? A mandíbula dele travou. O amor supera isso, ele balbuciou. O amor não paga condomínio no Jardim Europa, nem IPVA de BMW. A Gabriela te prometeu 20 milhões, não foi? Uma vida de rei em Miami com o meu dinheiro. É por isso que você está aqui, fazendo o papel de advogado de porta de cadeia. Você não veio por ela, veio pelo espólio. Você não sabe de nada, ele rosnou, dando um passo à frente. Eu sei muito mais do que você imagina. Saquei o celular e mostrei uma foto que meu investigador colhera na semana anterior. Marcos em um café no Itaim Bibi, de mãos dadas com outra mulher, uma viúva rica do setor têxtil. O rosto dele perdeu o bronzeado, ficando subitamente cinzento. Meu investigador é meticuloso. Parece que você tem outras clientes no portfólio. Mulheres ricas e carentes a quem você também promete intensidade. Você é um modelo de negócios, Marcos, não um amante. Isso é um mal-entendido. Saia da minha propriedade antes que eu chame a segurança do bairro e a polícia por invasão, ordenei. Ele bateu a porta da picape e saiu fritando pneus. Na manhã seguinte, enviei para Gabriela as fotos do Marcos com a outra mulher. Sem texto. Sem explicações. Apenas as imagens dele recebendo um envelope de dinheiro da outra cliente. O telefone tocou 5 minutos depois. Gabriela estava em colapso. Chorava, gritava, xingava o Marcos de todos os nomes possíveis e, bizarramente, me acusava de crueldade por ter mostrado a verdade. Agora você entende o seu valor de mercado, Gabriela, disse calmamente. O homem pelo qual você jogou 26 anos de história no lixo só estava interessado no meu balanço patrimonial. E agora que ele percebeu que você vai sair dessa relação com uma mão na frente e outra atrás, ele já está no próximo alvo. Você sabia, ela soluçou. Sabia que ele era um vigarista e me deixou passar por isso. Por que eu impediria? Você insistiu que ele era a sua coragem de ser feliz. Eu apenas deixei que você experimentasse o preço total dessa felicidade. Desliguei antes que o choro dela se transformasse em súplica.
A parte 5 seria o golpe final. 2 horas após o embate com o Marcos, recebi uma chamada criptografada do Miguel. Tenho novidades do fronte jurídico. O doutor Nelson Faria acabou de protocolar uma moção de urgência para tentar invalidar o seu pacto antenupcial. O argumento dele é tão previsível quanto desesperado. Alega que Gabriela assinou o documento sob coação moral e que, na época, ela não tinha discernimento técnico para compreender as cláusulas de renúncia de bens. E qual é o risco real de um juiz da vara de família comprar essa tese, Miguel? Praticamente zero, Gabriel. Nós fomos impecáveis. Eu recuperei o arquivo digital do cartório. Temos o vídeo da reunião de leitura das escrituras. O escrevente leu cada parágrafo em voz alta, e a Gabriela aparece sorrindo, fazendo perguntas pertinentes e assinando de livre e espontânea vontade. Está tudo registrado e com fé pública. Mas eles vão espernear. É a única cartada que resta para não saírem com uma mão na frente e outra atrás. Deixe-os queimar o que resta de crédito com batalhas perdidas, respondi. Eles também pediram alimentos provisionais, continuou Miguel. Dizem que a Gabriela está em estado de miserabilidade súbita e que você tem a obrigação de manter o sustento dela por causa da dependência econômica de décadas. Espero que a nossa resposta tenha sido à altura. Com certeza. Já anexamos as provas da conta secreta com os reais 115 mil desviados, as notas fiscais das joias compradas para o amante e os áudios do plano dela para te dar o golpe. Mostramos ao juiz que a miserabilidade dela é uma farsa e que ela possui liquidez imediata para se manter, além de ter violado o dever de fidelidade e lealdade, o que extingue o direito a alimentos no nosso entendimento jurídico. Naquela mesma tarde, a Andréa apareceu na sede da minha holding na Avenida Faria Lima. Ela conseguiu burlar o protocolo de segurança da recepção usando o crachá antigo de dependente e alegando uma emergência familiar grave. Minha secretária, visivelmente constrangida, interfonou: Senhor Gabriel, a sua filha Andréa está aqui na antessala. Ela está muito alterada e insiste em falar com o senhor imediatamente. Deixe entrar, Eliana, ordenei. Eu queria ver, de perto, o rosto da traição tentando se fantasiar de arrependimento. Andréa entrou no meu escritório parecendo uma sombra da mulher arrogante que eu vira no restaurante. Estava sem maquiagem, com olheiras profundas que nem o corretivo mais caro esconderia, e vestia um conjunto que parecia ter sido pego do cesto de roupas sujas. O brilho de superioridade havia sido substituído por um desespero cru. Pai, ela começou, com a voz embargada, os olhos já marejados. Eu precisava te ver. Não me chame de pai. Esse título requer uma lealdade que você provou não possuir. No meu aniversário, você deixou bem claro que eu era apenas um obstáculo entre você e a liberdade da sua mãe. Sou apenas o homem que a tirou de um abrigo por compaixão, lembra-se? Ela mordeu o lábio inferior, as mãos tremendo sobre a bolsa de grife. Eu não queria dizer aquelas coisas. Foi o calor do momento. A mãe tinha me dito tantas coisas, ela me manipulou. E o que exatamente a sua mãe destilou nos seus ouvidos, André? Interrompi, sem desviar os olhos dos dela. Que eu era um tirano. Que eu só amava as minhas planilhas de lucro. Que eu era o vilão da história e que você merecia mais do que eu te dava. André abaixou o olhar para o tapete persa. Ela disse que você nunca nos amou de verdade. Que nos adotou apenas para construir uma imagem de homem de família perante a sociedade paulistana e os seus sócios. Que, no fundo, você tinha vergonha da nossa origem e por isso nos sufocava com regras. E você, com 25 anos nas costas e um diploma internacional, acreditou nisso sem me dar o benefício da dúvida? Sem questionar o caráter de quem estava falando? Ela é minha mãe, Gabriel. Eu sempre confiei nela. Corrigi friamente. Ela era sua bússola até você descobrir que a bússola dela só apontava para o próprio ego. E agora que o seu mundo de privilégios ruiu, você vem aqui buscar o quê? Ela sentou-se na cadeira de couro à minha frente, sem convite. Apoiou as mãos trêmulas na minha mesa de jacarandá. Por favor. Eu preciso que você libere o meu fundo fiduciário.
Eu estou sufocada. Tenho dívidas que passam de reais 150 mil. Os bancos estão me ligando 10 vezes por dia, ameaçando protestar o meu nome. 150 mil reais em dívidas, perguntei, embora o valor não me causasse surpresa. Em que, exatamente? Cartões de crédito. Renovação de guarda-roupa, aquela viagem para Trancoso com as meninas. Coisas que eu precisava para manter o meu círculo social. Coisas que você precisava, repeti, deixando o sarcasmo transparecer. Durante um quarto de século, eu te dei o mundo. Paguei cada capricho, cada temporada em Courchevel, cada bolsa que custava o preço de um carro popular. E nunca, absolutamente nunca, foi o suficiente para garantir o seu respeito. Eu não sabia que você tinha esse controle total sobre os fundos. Achei que o dinheiro era meu por direito. Esse é o cerne do seu fracasso, André. Você nunca se deu ao trabalho de entender de onde vinha o conforto. Só se preocupou em consumir. Você é uma parasita de luxo que esqueceu de alimentar o hospedeiro. Ela limpou as lágrimas com as costas das mãos, um gesto infantil que não me comoveu. O que você quer que eu faça? Que eu me ajoelhe aqui na frente da sua secretária. Que eu te peça perdão de joelhos. Eu não quero nada de você, André. O seu tempo de querer acabou. Então você vai mesmo me deixar cair? Depois de 25 anos de vida sob o seu teto, você vai me jogar aos leões por causa de um erro? Levantei-me lentamente, caminhei até a janela panorâmica e observei o fluxo incessante de carros na Marginal Pinheiros. Quando você tinha 7 anos, comecei, falando para o vidro, você contraiu uma pneumonia severa. Ficou internada no Hospital Albert Einstein por 2 semanas. Eu dormi naquela poltrona desconfortável ao lado da sua cama todas as noites. Desliguei o celular. Ignorei reuniões que valiam milhões. Eu só ficava ali, segurando a sua mão e lendo as histórias que você gostava até você pegar no sono. Ouvi um soluço abafado vindo de trás de mim. Aos 15 anos, quando aquele moleque da escola partiu o seu coração, eu cancelei uma missão comercial em Tóquio para ficar em casa fazendo brigadeiro com você e assistindo a filmes bobos, só para te lembrar que você era preciosa. Aos 18, você quis moda no Instituto Marangoni. Custou uma fortuna em euros. Eu paguei cada mensalidade, cada custo de vida em Milão, mais de R$ 1 milhão investidos na sua formação. E você nunca trabalhou um único dia na área, alegando que o mercado era muito competitivo. Virei-me para encará-la com um olhar que atravessava sua máscara. Sabe quantas vezes, em 25 anos, você me olhou nos olhos e disse um obrigado genuíno por tudo isso? 0. Nenhuma única vez. Você sempre achou que eu tinha a obrigação de ser o seu caixa eletrônico eterno. Pois bem, André, eu vou sim deixar você cair. Porque só no chão você vai entender o peso da gratidão. Você tem 25 anos. É hora de descobrir como o resto do mundo sobrevive sem o sobrenome Oliveira no cartão de crédito. Ela se levantou abruptamente, a mágoa transformando-se em veneno novamente. Você vai se arrepender disso. Quando me vir na sarjeta, a sua consciência vai te destruir. Minha consciência está mais limpa do que nunca, respondi, abrindo a porta do escritório. Ela saiu batendo a porta com tanta força que o vidro da divisória vibrou. Naquela noite, Viviana tentou uma abordagem diferente. Mandou um vídeo por WhatsApp. Ela chorava de forma convulsiva, falando que sentia minha falta, que tudo foi um mal-entendido terrível e que eu sempre seria o herói dela. Era uma performance teatral de 5ª categoria. Não respondi. Minutos depois, a máscara caiu. Viviana mandou uma mensagem de texto seca e carregada de malícia. Se você não liberar o meu dinheiro em 24 horas, eu vou para a mídia. Vou procurar o Cidade Alerta ou qualquer portal de fofoca. Vou dizer que você nos abandonou, que nos expulsou de casa para ficar com uma novinha e que é um pai abusivo. Vou triturar a reputação da sua empresa. Escolhe. Ou paga, ou o Brasil inteiro vai saber quem você é de verdade.
Tirei um print da ameaça e encaminhei imediatamente para o Miguel. Isso aqui é extorsão tipificada no Código Penal, Miguel respondeu em áudio, com um tom de quem acaba de ganhar o processo. Isso não só anula qualquer chance dela no Tribunal Civil, como pode render um boletim de ocorrência. Ela acabou de se autoexcluir de qualquer possibilidade de acordo. A tempestade estava atingindo seu ápice. Agora, faltava apenas o golpe final. A batalha judicial nos tribunais de São Paulo arrastou-se por quase 2 anos. O doutor Nelson Faria tentou todas as manobras e chicanas possíveis, mas o Miguel foi implacável, rebatendo cada recurso com uma precisão cirúrgica. No fim, a sentença foi definitiva. O juiz validou o pacto antenupcial em sua totalidade. Gabriela saiu do casamento exatamente com o que possuía quando entrou, nada. Os reais 115 mil da sua conta secreta foram drenados quase integralmente para pagar os honorários do seu próprio advogado e custas processuais. O Marcos, como eu previra, evaporou assim que percebeu que não haveria fortuna para partilhar. A última notícia que tive dele, por meio do meu investigador, foi que se mudou para Balneário Camboriú para tentar a sorte seduzindo herdeiras do agronegócio. Gabriela terminou morando em um pequeno apartamento alugado na Zona Leste, longe do glamour dos jardins. Hoje, ela trabalha como vendedora em uma loja de departamentos de um shopping popular, um contraste brutal e pedagógico com a vida de rainha que ostentava na Oscar Freire. Andréa e Viviana sentiram o peso da realidade de forma ainda mais abrupta. Sem os fundos fiduciários e sem o meu suporte limitado, as dívidas acumuladas as sufocaram em poucos meses. Andréa teve que vender sua coleção de bolsas Hermes e sapatos de grife em sites de desapego de luxo para evitar que seu nome fosse parar no Serasa. Viviana, que nunca levará os estudos a sério, teve que trancar a faculdade particular de elite e começar a trabalhar como recepcionista em uma clínica odontológica para pagar as contas básicas e o aluguel de uma kitnet. Eu continuei focado na expansão da minha holding. Mas algo na minha essência mudou. A solidão daquela mansão no Jardim Europa, que antes parecia um troféu, tornou-se um lembrete de um passado oco. 6 meses após o divórcio, conheci a Patrícia. Ela é uma arquiteta renomada, uma mulher independente, decidida e, acima de tudo, íntegra. Ela não precisava do meu patrimônio, tinha sua própria carreira consolidada e sua própria vida. Com ela, descobri o que era um relacionamento baseado em admiração e parceria real, não em conveniência financeira. Mas eu não havia desistido totalmente das meninas. Eu não sou um homem cruel por natureza, sou um homem que acredita na justiça e na meritocracia emocional. 3 anos depois daquele fatídico aniversário, recebi um relatório detalhado do Miguel. Andréa estava trabalhando há 2 anos seguidos em uma agência de marketing, subindo de cargo por mérito próprio, sem indicações. Não tinha mais dívidas e morava em um estúdio simples, mantido integralmente pelo seu salário. Viviana havia terminado a faculdade em uma universidade pública e estava fazendo residência em pedagogia, dedicando-se a projetos com crianças carentes em comunidades da periferia. Elas haviam mudado. O asfalto quente da vida real lhes ensinara a lição que eu, com meu excesso de proteção e mimos, falhei em ensinar. A dor as transformará. No meu aniversário de 56 anos, eu estava no terraço do meu novo apartamento com a Patrícia, observando o pôr do sol sobre o parque do Ibirapuera. O telefone tocou. Era o Miguel. Os prazos de observação se cumpriram, Gabriel. Elas demonstraram responsabilidade, ética e crescimento profissional por 3 anos consecutivos, conforme as cláusulas de reabilitação que revisamos. Libere os fundos, Miguel, eu disse, sentindo um peso finalmente sair dos meus ombros. Libere tudo, com os rendimentos corrigidos. Naquela tarde, recebi 2 ligações que valeram mais do que qualquer lucro trimestral da minha empresa. Primeiro Andréa, depois Viviana. Elas não gritavam, não exigiam, não faziam planos de consumo. Elas apenas choravam. Pai, disse Andréa, e desta vez a palavra vibrou com uma verdade que eu nunca tinha ouvido. Obrigada. Não pelo dinheiro que caiu na conta agora, mas por não ter desistido de nos tornar pessoas de verdade. Eu entendo tudo agora.
Eu sinto tanto por cada palavra, por cada aplauso naquela noite. Eu era uma estranha para mim mesma. O que você vai fazer com esse capital, Andrea? Perguntei, testando sua nova maturidade. Vou investir no meu próprio escritório de consultoria, pai. Mas desta vez, com um plano de negócios real, começando pequeno, em uma sala alugada. E eu queria te convidar para ser meu mentor, se você puder um dia me perdoar. Viviana me contou que usaria parte do fundo para estruturar uma ONG de reforço escolar. Aprendi com você que o dinheiro só faz sentido quando tem um propósito maior do que o nosso próprio ego, pai. Gabriela tentou me procurar uma última vez, ensaiando um pedido de ajuda financeira. Eu não lhe dei dinheiro em espécie, mas mantenho o plano de saúde dela até hoje. É o tributo que minha consciência paga por alguém que um dia amei, mas que escolheu o caminho da traição. Hoje, olho para o horizonte infinito de São Paulo e sinto uma paz profunda. Fiz o certo? Absolutamente. Fui duro? Fui. Mas a justiça, às vezes, precisa ser severa para ser efetiva. A verdadeira vingança não foi destruí-las, mas dar a elas a oportunidade de descobrirem quem poderiam ser sem a sombra paralisante do meu dinheiro. E, no fim, eu recuperei minhas filhas, não as meninas mimadas que aplaudiram minha dor, mas as mulheres fortes que aprenderam, na Marrã, o valor inestimável do caráter. Obrigado por ouvir minha história até o fim. Se ela tocou você, deixe um like, escreva nos comentários o que mais te marcou e não se esqueça de dizer de onde você é. Inscreva-se no canal, muitas outras histórias ainda estão por vir.